nós te pedimos que o Senhor venha usá-la com intrepidez, sabedoria na tua palavra. Usa ela com ousadia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, preparar os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvir a tua doce voz, ó Pai. E que nós venhamos sair daqui saciados e cheios para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor já está falando na igreja. Do começo ao final, o Senhor vai continuar a falar. E o Senhor falou nos louvores, o Senhor confirmou os louvores também. E Lucia, o Senhor tem confirmado a palavra que se encontra no livro de Jó, no seu verso 42, capítulo 42, verso 10. Até alguns anos atrás me perguntava, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo, com a tua igreja? Eu me aprofundei na história de Jó, eu chorei com a história de Jó, mas eu não entendi o que o Senhor quer passar para a igreja. Eu entendi a história, e é triste, mas eu falava, Senhor, o que o Senhor quer passar com a história de Jó? E vamos ver o que o Senhor tem, que pode ser que seja uma surpresa para mim e para você. Amém? E se a palavra em si eu não encontrar uma alegoria que se encaixe na tua vida nesta noite, você vai conhecer um pouco mais da história de Jó, que é a palavra do Senhor e é válido da mesma forma, porque precisamos ter este conhecimento. Amém? Jó 42, no seu verso 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Só até aqui, e agora a gente vai voltar para o início. Como o louvor falou, o início se torna, o fim se torna o início. E é assim que a palavra direciona nessa noite. A gente começa pelo fim e a gente volta para o início. Todos nós conhecemos a história de Jó, sabemos quem foi Jó. Pelo menos pelos autos a gente conhece. Então vamos lá. Quem é Jó? Jó, pela boca do próprio Deus, é declarado como um homem reto, como um homem justo, íntegro e temente que se desvia do mal. Esse é o Jó que nós conhecemos. Depois a gente vai conhecer as mazelas, as coisas que aconteceram com ele. Mas quem era Jó? A Bíblia vem falar. Jó, um sábio da terra de Uz. Uz hoje é localizada na região da Arábia Saudita. Isso a gente vai encontrar no livro de Lamentações, porque a Bíblia ela nos dá um contexto para tudo que a gente precisa conhecer. E segundo os historiadores, Jó é um livro muito antigo, beirando o tempo de Abraão. Pouquinho depois, ou dentro do tempo de Abraão ainda, porque era do tempo dos patriarcas. Era do tempo onde o homem, o marido, era o sacerdote da sua casa. Porque a palavra vem dizer que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó, sabemos que tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Esses filhos eram unidos. A gente está falando da família, a gente vem falar da família. E a história de Jó vem falar que aqueles filhos, eles estavam sempre uns com os outros. Eles faziam banquetes, eles se juntavam nas casas dos outros, eles comiam e bebiam. Jó era o sacerdote dessa casa. Jó era tão temente a Deus, tão preocupado em santificar a sua casa, a sua família, que só dele pensar que seus filhos pudessem ter cometido algum pecado contra Deus, até em pensamento. Quando seus filhos terminavam seus banquetes, ele chamava seus filhos e ele oferecia sacrifício por aqueles 10 filhos, 7 homens e 7 mulheres. Porque ele estava fazendo holocausto, porque naquele tempo a expiação dos pecados vinha pelo sacrifício. Então Jó tinha essa preocupação por ser um sacerdote leal e fiel ao Senhor. Então Jó zelava pela sua casa, zelava pela sua família. E no capítulo 1, parece que já começa um terror na vida de Jó. Que começa dizendo: Jó, um sábio da terra de Uz. E bem provavelmente Jó é descendente de Esaú chamado Edom, da terra de Edom. Esaú, filho de Isaac, de Abraão.
irmão de Jacó, porque a gente tem o costume de conhecer o povo de Israel. A gente fala que o povo de Israel é o povo de Deus, só que o povo de Israel são os descendentes de Jacó, mas o outro povo. Temos Esaú, temos o Noé, temos aqui Esaú, que são os edomitas. Então Jacó era um edomita. Se ele vem da linhagem de Esaú, ele era um edomita, segundo os historiadores, pelo tempo. Então o Senhor, ele tem seus servos fiéis em toda parte da terra. Não somos israelitas, mas somos servos do Senhor. Então não é somente o povo de Israel que é o povo de Deus. No tempo antigo, antes de Israel, Jacó, já havia os servos do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai dizer um diálogo interessante, que vai dizer assim, no capítulo 1, no seu verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus são os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, eu não sei o que há no céu. Mas o Satanás, que foi expulso do céu, cara de pau, sabe aquele que chega na festa sem ser convidado, ele chega na cara larga, entre os filhos de Deus. Significa que ele não foi o convidado, ele entrou de penetra. E o Senhor olha para Satanás e fala: tá fazendo o que aqui? Estou alegorando, tá? Tá fazendo o que aqui? Você não foi convidado. Quem te chamou? Você veio de onde? Satanás, ele diz: eu estava passeando pela terra, estava rodeando por lá, dando uma olhadinha. Lembra, Senhor, a minha terra, o Senhor me deu, eu sou de lá. Na terra jaz maligno, sou dono dela, então eu estava rodeando por lá. Satanás não falou para Deus de Jó, em nenhum momento. Satanás não foi perguntar para Deus de Jó. Mas, como ele disse que estava passeando sobre a terra, dizendo que a terra era dele, que ele é o dono de tudo, que ele é assim, ele quer ser o dono da terra, Deus olha para ele e fala assim: já que você estava passeando por lá, então você viu meu servo Jó, né? Homem temente, reto, justo, íntegro, se desvia do mal. Lá na tua terra tem homens que me servem. Lá na tua terra que você se gaba tanto, tem homens fiéis a mim. Você viu meu servo, não viu? Satanás, como ele faz hoje em dia com a gente, tentando tirar a gente da presença do Senhor, colocando caraminhola na cabeça da gente, é claro que ele é fiel a ti. Ele tem tudo. Ele é rico, tem muitos bois, ele tem muitos gados, ele tem uma família abençoada, uma família grande. É o homem mais importante da terra de Uz. Os reis se prostram diante dele. A palavra vai dizer: os reis, os príncipes se prostravam, se calavam para ouvir Jó falar. Tamanha sabedoria desse homem. Os homens mais velhos, os homens mais novos, crianças, as pessoas se calavam para ouvir Jó falar. O Jó era chamado pai dos órfãos, porque ele cuidava de todo mundo. Então Satanás entra no braço de ferro, né? A gente sabe aquela queda de braço assim? Ele entra nessa queda de braço com Deus, toca no que é dele, tira tudo que é dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti, porque eu vejo que ser fiel. O Senhor conhece o coração dos seus filhos e das suas filhas. Então fala para Satanás: pode tocar, só não toca na vida dele. E a palavra segue. E Jó está, eu acredito que ele estava sentado na porta da sua casa, que devia ser uma grande fazenda, não sei, porque ele tinha muitas terras, porque depois ele fala que ele se levantou. Para quem está levantado tem que estar primeiro sentado. Então vem um servo e fala para ele que vieram os caldeus, roubaram seus bois, seus jumentos, mataram seus servos. Esse nem termina de falar, vem outro e fala: olha, Deus desceu fogo do céu, consumiu suas ovelhas. Nem terminou esse de falar, o outro vem e fala: olha, o outro veio, roubou seus outros bichos que estavam lá. O outro nem terminou de falar, o outro veio e fala assim: agora piorou o negócio, porque veio um vento tão forte do Oriente, que bateu com ímpeto nos 4 cantos da casa onde seus filhos estavam, e matou a todos. Só escapava um dos servos. Algo interessante aqui, que quando o primeiro servo veio falar
que vieram os caldeus, os saduceus aqui e roubaram. Eu entendo ali literalmente a mão de Satanás. É ele que rouba, ele que mata, ele que destrói. Só que aí tem um outro episódio de um servo que vem e fala: desceu o fogo do céu e consumiu as suas ovelhas. O que era dado em sacrifício ao Senhor? Eram os cordeiros, as ovelhas? Eram dados como sacrifício. Deus não permitiu que Satanás tocasse no sacrifício, porque ali era oferta. Quem desce fogo do céu não é Satanás. Quem desce fogo do céu é Deus. Porque se fosse assim, ele teria descido o fogo do céu com os 400 sacerdotes de Jezabel e tinha consumido o holocausto. Mas ele não conseguiu, ele não teve esse poder. Quem teve esse poder era Deus, que consumiu o sacrifício de Elias. Então Deus consumiu aquilo que era para sacrifício dele mesmo. Não permitiu Satanás tocar. Porém, Jó perdeu na mesma forma. Quando o outro vem e rouba de novo, a outra turma de roubadores rouba de outras coisas, a gente vê com Satanás de novo. Lembra que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos? Quem derrubou a casa? Foi Satanás ou foi um vento impetuoso? Quem é o dono do vento? Não é Satanás. O dono do vento é o próprio Deus. Ele é o dono do vento, ele é o dono do sol, da chuva e da terra. É ele que comanda o universo. Então não foi Satanás que derrubou aquela casa, porque Satanás também não tinha o direito de tocar os filhos dele, porque os filhos deles tinham sido oferecido ofertas de holocaustos ao Senhor pela vida daqueles filhos. Então eles não podiam ser tocados por Satanás. Então o próprio Deus derruba aquela casa com o vento que ele manda. E quando aquele último servo chega e fala: os seus filhos todos morreram, e foi tudo em questão de minutos, porque a palavra fala: nenhum terminava de falar, o outro já chegava. Então foi questão de uma pancada atrás da outra. Aí ele fala: Jó se levanta, rasga suas vestes, raspa sua cabeça, joga as cinzas, se dobra e clama: bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu, eu vou voltar nu. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Já se levanta quando os filhos dele morrem. E aí a gente consegue ver que Jó não era um homem a qual o dinheiro tocava seu coração, a qual as muitas riquezas que ele tinha não lhe tocavam o coração, porque tudo lhe foi roubado, tudo lhe foi perdido, e ele permanece sentado porque ele se levanta depois que os filhos dele morrem. Até então o dinheiro não fazia efeito para ele, é assim que eu entendo. Mas aí doeu quando ele perdeu os seus filhos, e ele se dobrou e exaltou ao Senhor. Passa-se ali tudo isso só no primeiro capítulo. Olha que coisa. Aí vem o segundo capítulo e fala dos filhos dele ali. E depois ele vem um outro diálogo com Deus e Satanás, que eu acredito que ali passou-se um tempo, não tanto tempo assim, porque a Bíblia não relata. E vem um novo diálogo nos céus. Satanás ele entra de bicudo de novo lá no céu, no meio dos filhos de Deus. E vem falar assim: perguntou o Senhor a Satanás, no capítulo 2, 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Aqui o Senhor já vai começar a mudar um pouquinho a sua fala. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Quem consumiu, ou aqui as ovelhas e os filhos? Deus, porque o diabo não pode tocar naquilo que está consagrado ao Senhor. Satanás, muito cara de pau, ele responde ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás ele sai da presença do Senhor, ele toca em Jó. Bem sabemos que existem as enfermidades espirituais. Sabe aquela coisa que você tem, que você não tem, que você vai no médico e ninguém descobre? Faz tudo quanto é tipo de exame, mas ninguém sabe que você tem, mas você tem alguma coisa.
é espiritual. Jó é ferido com chagas profundas que atingem até os seus ossos, a ponto dele ir para um lugar chamado lugar de cinzas e se coçar com tênis. A palavra vem dizer lá na frente que suas chagas eram tão profundas que haviam vermes nos buracos da sua chaga. Ele fedia, ele estava podre, seu hálito cheirava mal, ninguém suportava ficar perto dele. Ninguém conseguia ficar perto de Jó. A sua família o abandonou. Os seus irmãos, ele vem falar, os filhos da minha mãe se afastaram de mim, ou seja, os meus irmãos. Perdi os meus filhos, não tem ninguém. A minha mulher não suporta o meu hálito. Isso ele está falando num diálogo com os amigos dele, que vai entrar aqui nessa história. Só que aqui é algo interessante que a gente ouve muito falar sobre a mulher de Jó, que quando Jó está ali se coçando com o caco, começou-se ali, entendo, a ficar muito ruim aquelas chagas que havia no corpo dele, aquela lepra, chamada lepra negra, que descamava a terra e caía negra no chão. Aquela mulher olha para Jó e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não vou gritar igual o povo grita, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele olha para ele e fala assim: tu falas como louca. Até aqui a gente conhece muito bem essa palavra. Agora você, mulher, que tem um ou mais filhos, se coloca no lugar dessa mulher aqui. Jó perdeu seus filhos, perdeu todo o seu gado, perdeu tudo que ele tinha, o seu dinheiro, porque o dinheiro nessa época era contado nas suas posses de gados. Aquela mulher perdeu o quê? Se Jó perdeu, ela também perdeu, era dela. Você pode ter certeza que mais veio nela. Ela pariu 10 filhos, ela gerou 10 filhos, ela deu a vida a 10 filhos. Não foi Jó que sofreu para ter filhos, foi ela. Como essa mulher estava se sentindo para a gente julgar o que ela está dizendo? Se coloque no lugar dessa mulher. Além de ela perder os 10 filhos, ela perdeu toda a sua riqueza, porque era uma família respeitada. Agora essa mulher está pranteando, está enlutada por 10 filhos, e agora ela viu seu marido morrendo. Porque a lepra negra mata. Ela consome de fora para dentro. Todos os órgãos começam a apodrecer. A pele pega nos ossos, porque a pessoa não consegue se alimentar. E a pessoa vai emagrecendo, perdendo suas forças, não tem força para caminhar. Ele é totalmente consumido e morre escaravelho, com uma caveira seca e preta, porque a peste é preta, ela é negra, deixa as peles negras. Aí essa mulher, ela enlouquece. Só que, porém, a palavra, a Bíblia, a nossa tradução vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas não é isso que essa mulher disse. Pasmem, a tradução está errada. A tradução aqui, em hebraico, é Barak, Elohim, Famut. Abençoa o teu Deus e morra. Ela está dizendo: peça a bênção de Deus para você morrer. Peça a Deus para te matar, para você acabar com o teu sofrimento. É o que Deus está dizendo. Tem muitas coisas traduzidas de forma trocada para tentar encaixar umas coisas na outra, mas a tradução correta é essa: Barak, Elohim, Famut. Abençoa, pede a bênção e morra, porque ele não tinha o poder de tirar a própria vida. E muitas vezes Jó pediu para morrer. Ele fala: por que Deus não me permite morrer? E quando ele fala, falas como louco, é porque as chagas dele haviam iniciado. Passou-se meses depois, vem alguns amigos, um da terra de Temã, vem outro de Edom, e vem ele faz Bildade, Zofar e Ilhu. Eles vêm ao encontro de Jó, que ele estava ali à porta da cidade. E quando aqueles homens chegam, meses depois, não foram dias, foram meses, e olham para Jó, e eles não reconhecem Jó. E quando eles veem que de fato é Jó, eles rasgam suas vestes e eles choram, porque é tão grande o lamento que eles não suportam ver o que já está acontecendo com Jó. Eles não acreditavam, porque Jó já estava muito magro. E aqueles homens se sentam ao lado de Jó. Eu já ouvi muita gente falar: amigo da onça. Mas vem cá, amigo da onça não fica 7 dias e 7 noites
do lado de uma pessoa podre, fedorenta, com chagas, com vermes no seu corpo, pranteando dores. O amigo da onça, ele vai bater o olho e vai correr. O amigo da onça foi seus familiares que o abandonaram, o deixaram. Esses foram os amigos da onça. Aqueles eram amigos deles de verdade. E esses homens também vêm de descendências de Ló e de Esaú também, da terra de Edom, da terra de Temã. Gente, tudo isso está na história, tá? Para quem quiser, só eu mando depois, que eu não estou inventando nada não. É que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E esses homens começam ali, durante 7 dias e 7 noites, eles ficam em silêncio, porque Jó está em silêncio. Jó não fala nada, porque Jó está em sofrimento. Só que passados esses 7 dias e 7 noites, Jó não suporta mais ficar calado. E Jó, no capítulo 3, ele passa o capítulo 3 inteiro se amaldiçoando. E ele começa a falar ali que pereça o dia que nasci e a noite em que disse foi concebido um homem. Converta aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele está falando dele. Ele começa a amaldiçoar a sua vida, ele começa a amaldiçoar o seu nascimento. Tudo que tem a ver com ele, ele começa a amaldiçoar e fala: eu quero morrer. Por que Deus me permite morrer? Porque para minha morte ali, como diz Paulo, a morte ali seria lucro. Porque ninguém aguenta esse sofrimento. E no capítulo 3 até o capítulo 32 vai haver um debate entre Jó, Eliú, Bildade e Elifaz. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. E aqueles homens, quando Jó começa a lamentar e amaldiçoar a sua vida, ele pergunta para ele e fala assim: por um acaso você vai se enfadar se eu lhe falar? Porque ninguém aguentou o que ele falou. Porque ele amaldiçoou tanto. E é como se ele estivesse em pecado. Que aqueles homens não suportam e começam a falar com ele. E eles começam ali a tentar, no início, trazer uma esperança para Jó, a qual ele não via esperança. Só que ele começa ali com dedos. Ele era o mais velho da turma, porque era uma regra. Os mais velhos falam primeiro. E os mais jovens ficam caladinhos e ouvem. Só que depois que ele fala vem Bildade e começa a acusá-lo. Porque a primeira coisa que nós vamos pensar é que quando alguém está passando por uma prova muito grande, uma dor tremenda, a gente logo pensa: está em pecado. Pecou. Fez algo contra Deus, fez algo contra alguém, está em pecado. Porque se a gente olhar a história bíblica, as pessoas eram consumidas quando pecavam. Principalmente aqueles que pecavam contra Deus. As pessoas eram consumidas, tinham enfermidades de morte ou literalmente a morte. Então eles chegam, vê um homem que eles conheciam muito bem, sabiam a história dele, e de repente se encontram nessa situação. A primeira coisa que eles vão falar é pecado. E Jó tinha certeza que ele não tinha pecado. Jó tinha certeza da integridade dele, assim como Deus também tinha certeza da integridade de Jó. E começa um grande debate. Eles começam a acusar Jó, chegaram a acusar a Jó até de tirar a comida da boca do órfão, a tirar a comida da mão da viúva. Eles começaram a acusar e criar coisas, pecados que não existiam. E quem já ouviu falar da história do louco, quando é colocado no hospício, por mais que ele tente provar que ele não é louco, que ele não é, mais louco ele se torna. A mesma coisa aconteceu com Jó. Quanto mais ele tentava explicar alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou debater alguma coisa, mais acusado ele se tornava. Mais as coisas se tornavam contra ele. E aqueles homens iam acusando, e cada vez Jó iam começar a ter o seu coração ferido. Queridos, quando a gente passa por situações difíceis, a primeira coisa que nós recebemos são acusações. Quem nunca? Está na prova porque Deus colocou. Se eu botar minha mão, vou na prova junto. Então deixa lá. Quem nunca acusou um irmão que está numa situação difícil, está em pecado, agora Deus está provando? Não vamos. A gente não pode fazer nada. Quem nunca? E quem garante que aquele irmão fez alguma coisa de errado para estar passando por aquilo? Quem garante que é Deus provando o coração daquele homem e daquela mulher? Jó
passou por tudo isso de graça. Por um capricho de Satanás, que me lembra lá no Éden, quando Satanás também chega diante de Eva e fala: então, mas foi assim que Deus disse que não pode comer dos frutos daqui? Não. Deus disse assim, assim, assim. Pode fazer, não é nada não. É aquele negócio, o diabo ele tem um gosto de assar. Ele quer, paga para ver. Vamos pagar para ver. O diabo ele brinca com a gente. E se a gente se permitir, a gente cai na conversinha fiada dele. E a gente faz aquilo que não agrada ao Senhor. Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó passaria pelo que fosse preciso para provar para Satanás que ainda havia homens e mulheres fiéis nessa terra. Mas hoje de manhã eu lavava a louça e lembrando da história. Eu olhava como se existisse como uma plateia. Jó passando por tudo aquilo, sendo acusado. E Satanás lá, agora ele cai. Agora ele cai. Agora ele não aguenta. Agora que estão falando que agora ele não vai aguentar. Agora ele vai blasfemar. Agora ele vai levantar e vai abrir a boca e vai xingar. E vai blasfemar contra Deus. E Satanás e seus adeptos estão lá, torcendo contra Jó. Do outro lado está lá. Ele é fiel. Deus está lá. Ele é fiel. Ele suporta. A minha graça basta para ele. Ele consegue. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é temente. Ele consegue. E do outro lado o inferno trazendo contra. Aí aqueles amigos que eram amigos não deixaram de ser, mas aí começaram a se tornar uns amiguinhos que só Jesus na causa. As acusações se tornaram muito graves. E chega uma hora que Jó já não se importa mais. E ele chega a falar: Deus, o Senhor foi cruel comigo. O Senhor está sendo cruel comigo. Aí já começa, como a gente diz, começa a dar uma ramelada. Deus está sendo cruel demais. Me mostra o meu pecado. Me mostra o que foi que eu fiz para estar passando por isso. Me mostra. E Jó continua a falar. Ele fala: eu não consigo responder a 1000 perguntas do meu Senhor. Eu não tenho posição para isso. Eu não posso. Porque eu sou temente a ele. Quem é eu para responder algo? Porque ele foi atacado e aí chegou e ele fala: Senhor, não dá mais, eu não suporto mais. E se estende até o capítulo 40. Tudo, porque depois de tudo que esses homens falaram para Jó, de tantas asneiras, de pecados inventados, eu ouvi um louvor que falava assim: Deus não manda recado, Deus não precisa de mensageiro, Deus não precisa de advogado. E aqui esses homens se quiseram ser advogados de Deus. Deus não pediu advogado. Deus não pediu que ninguém o defendesse. Porque a gente não quer acreditar que Deus está permitindo algo na vida de qualquer um que a gente entende que é temente e fiel a Deus, que o Senhor permita tais coisas acontecerem. A gente não quer colocar a culpa em Deus jamais. A gente quer colocar a culpa em quem? Na pessoa que está padecendo. Porque a gente quer encontrar defeitos na vida daquela pessoa para dizer: mereceu, está merecendo, está passando pela prova porque está merecendo. A gente não quer jamais colocar a culpa em Deus. Mas nesse caso aqui especificamente, pois é, a culpa não era de Jó, mas a culpa veio do alto. Porque Deus colocou Jó na bandeja para provar o coração dele. Mas Deus sabia que ele ia chegar até o final com o seu coração ainda temente a Deus. Deus sabia, porque senão ele não faria isso com Jó. Ele não arriscaria perder a vida de Jó dessa forma. Porque Deus conhece o homem do profundo do coração. Ele conhece o nosso ontem, hoje, e ele sabe como vai ser o nosso futuro. Só que eu acredito que Deus, olhando ali do céu, ele deve ter se entristecido de ver tanto sofrimento na vida do teu servo. Porque tem um capítulo que eu acabei marcando, que quando João começa a falar as coisas que ele fazia, que eu li ontem no Fábio, que ele começa a falar: Senhor, poxa, eu cuidei de tanta gente.
Olha, os órfãos não ficavam sem alimento, não era o pai deles. Tudo eu dava para eles. As viúvas, elas não ficavam desamparadas, porque ele tinha posses. Eu cuidei de tanta gente, eu ensinei tanta gente, eu zelei pela vida de tanta gente. Onde está o meu pecado? E agora, aqueles que eu cuidei, eles cospem na minha cara. Aqueles que eram a escória da humanidade, já estendiam a mão. E agora, na posição que ele está, para fora da cidade, porque a lepra é contagiosa, então não pode estar perto das pessoas. Eles sabem que a lepra é contagiosa, pele por pele. Então ele está à porta. Ele chamou os servos, e agora ele chama os servos dele, fingem que nem ouvem, ignoram. Quando ele tenta se levantar, mas as suas forças não deixam, as crianças zombam dele, os órfãos que ele alimentava, zombam dele. Aqueles homens que eram escória, eles cospem na minha cara. Todo mundo que eu ajudei, hoje me cospe, hoje zombam de mim. Onde está o meu pecado? Mostra-me o meu pecado e me arrependerei. Mas ele não tinha. Ele não pecou. E ele fala: a minha família me abandonou. Ninguém quer estar perto de mim. Ele nesse diálogo com esses amigos dele. E ele começa nesse diálogo a falar a Deus. E é o último diálogo que ele fala. E aqueles homens, porque o diálogo é longo, tem que ler o livro. Eles não têm mais o que falar. Eles não têm mais o que dizer. Porque eles olharam para Jó e falaram assim: ele quer ser mais justo que Deus. Bildade, ele teve coragem de falar que Deus não havia homem justo. Não havia homem nascido de mulher que pudesse ser justo. E que o próprio Deus não olhava com bons olhos e santidade os céus. Blasfêmia. Aqueles homens falavam blasfêmias. Aqueles homens criavam pecados até para Deus que nem existia, para justificar o que Jó estava passando. E quando eles não tinham mais o que falar, porque o debate foi muito longo, e eles viram que Jó não baixava a crista para eles, porque ele sabia que ele não tinha errado para merecer aquilo. Ele só falava: Deus me derrubou com o seu braço forte. Ele fez, ele faz do jeito dele. Se ele quer me abater, o que posso eu fazer? E quando acaba aquela conversa, aparece um quarto indivíduo, Eliú. Ele mesmo se relata como o mais jovem. E quando ele vê que ninguém fala mais nada, ele olha para um, olha para outro, ele se revolta. Tipo assim, ele falou: acabou? Vocês não vão falar mais nada? Ninguém vai falar mais nada? Não, não é possível. Eu estou até agora caladinho, porque eu sou mais novo, então eu esperei vocês falarem. E agora acabou? O Jó venceu? Tá tudo certo? E ele começa a repreender Jó. Ele faz Bildade, Zofar. E ele ainda tem a cara de pau de falar: vou ensinar vocês a sabedoria. Eu sou jovem, mas eu vou ensinar vocês a sabedoria. E começa a lascar o pau. Tudo que os outros falaram, ele fala pior. Tudo que os outros falaram, que Jó falou, que todos os três falaram, ele consegue falar pior ainda. Ele se tornou pelas suas próprias palavras. E eu vou lhes falar agora palavras de sabedoria. Ele quis dizer: eu sou o advogado de Deus, agora vocês vão vir e falar, vocês vão me ouvir. Fiquei até agora calado, agora vocês vão me ouvir. Eu quero que vocês leiam depois o que ele falou. Insano, jovem insano. Jovens que hoje pensam que os mais velhos são cagados na cabeça. Jovens que pensam que sabem mexer no celular, não está mexendo no computador, os mais velhos não, que os mais velhos não têm amor. A palavra vem dizer que do mais velho é a sabedoria e o entendimento, não são dos jovens. Os jovens podem ser muito espertos, vocês podem saber muita coisa, viu, criançada? Jovens sabem muita coisa de tecnologia. A gente é meio atrasado mesmo com isso, porque a gente não liga para isso. O negócio da gente é mais mano a mano, mais manual. Ai, minha mãe burra, sabe de nada. A sabedoria e o entendimento estão nos mais velhos. Quer conhecer a vida?
Senta do lado da irmã Jandira. Senta do lado da irmã Claudete, que hoje aqui são as mais velhas nessa noite. O irmão José quer conhecer a vida, quer conhecer a história, vai comer um bocado de sal com elas para ver o que é vida, para ver o que é história a ser contada. Não chegamos aos pés dessas mulheres que eu sei, tenho certeza, que passaram coisas que nem eu nem você iremos passar. E se passarmos, não chegaremos onde elas chegaram. Não suportariam o que elas suportaram. Os jovens têm entretenimento, não têm conhecimento. Não pensemos nós que palavras soltas jogadas no Google significa saber alguma coisa. Porque o conhecimento não são pequenas palavras que lemos na internet. Bota a cara no livro. Bota a cara no livro que te ensina de verdade, que vocês vão conhecer alguma coisa de verdade. E os jovens hoje se perdem por aí, achando que seus pais são bobos, que seus avós são bocoiós, que falam 10 vezes a mesma história. Deixa eles falarem 10 vezes a mesma história. Ouça cada vez a mesma história. Cada dia você vai aprender uma história diferente na mesma história. Porque a Bíblia é a mesma história sempre. Mas sempre nos ensinando algo novo. Quando você estiver sozinho, abandonado como aqui já estava, não pense que ninguém te ama, porque ainda há um Deus no céu olhando por você e olhando por mim. Jó sofreu tudo que ele tinha que sofrer. Aí vem um penteiro tentando lhe ensinar sabedoria. Sabe o que acontece? Deus é tão misericordioso que quando o penteiro usa 3 capítulos para ele falar aqueles homens, tentando lhe ensinar sabedoria, quando acaba tudo, Deus entra no negócio. Aí Deus entra. Disse o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Capítulo 40. Quem assim arguir a Deus que responda? Jó responde ao Senhor: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó está dizendo: quem sou eu para contender com Deus Todo-Poderoso? Quem sou eu para falar alguma coisa dos atos que Deus faz? Quem sou eu para ter explicação do que Deus faz? Ele faz do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, e ele não nos deve explicação. Deus não teve explicação a Jó, como ele não deu explicação para Jó. O livro termina, Deus abençoa ele novamente, mas Deus não explica porque ele passou por tudo aquilo. Deus não precisa. Deus não tem necessidade de se explicar para mim e para você. Nós só temos que ouvir a palavra dele, obedecê-la e crer que ele está conosco. E Deus começa a falar a Jó. Só que aqui acontece algo interessante, que fala que não é redemoinho. Depois que ele para de falar, Deus se apresenta a Jó pela primeira vez no redemoinho. E Jó ouve a voz de Deus. E Deus começa a falar com Jó através do redemoinho, porque é assim que Deus fazia. E Deus fala com Deus fala com Jó do capítulo 40 ao 41, 42, Jó se confessa com Deus. Porque lembra lá atrás que Jó falou: eu não responderia 1000 perguntas de Deus. Deus fez um monte de perguntas para Jó, no capítulo 40 e no capítulo 41. A gente não tem tempo para leitura, mas Deus ele começa a relatar todo o seu poder, toda a sua criação, e começa a perguntar: você estava lá quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Você estava lá? Você estava lá? E Deus começa a falar tudo que ele já fez e pergunta: por que você estava lá? Então por que você está questionando alguma coisa? Aí depois, no capítulo 42, Jó começa a se confessar a Deus. Então Jó responde ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que ele não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, haveis dito
e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aqui já está falando, eu não vou te perguntar, porque eu preciso que você me responda. Já está dizendo, eu vou te perguntar porque eu preciso que você me ensine. Não tem diferença no sentido? Agora ele começa falando assim, eu te pergunto e você me ensina. Não é como a gente, meu Deus, por quê? A gente quer ser arrogante. Não somos nada. A gente quer ser arrogante. Deus, por que isso? Deus fala, Deus, eu vou te perguntar, você me ensina? Mas se você quiser. Deus nos ensina a ser de prover assim. E eu falo assim, me ensina. Aí o jovem fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora com os meus olhos te vejo. Ele viu Deus através daquele redemoinho, como Moisés viu através da sarça ardente. Nós podemos ver a Deus de formas que nem esperamos. Só que aqui eu consigo entender que aqueles amigos já não estavam perto de Jó. Por quê? A palavra ela continua. Por isso que abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está falando de si. Ele se arrepende, ele se prostra. E aqui no verso 7 do 42 diz assim: Deus repreende os 3 amigos de Jó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz. Elifaz era o mais velho, o primeiro a falar com Jó, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Porque se vocês lerem todos os capítulos, aquele diálogo, vocês vão ver coisas terríveis que esses homens falaram contra Jó e contra Deus. Porque na intenção de defender a Deus, eles cometeram blasfêmia e falaram contra Deus, tentando defender Deus. Por isso que Deus não precisa de advogado. Se ele precisasse, ele já não estava não. Porém, ele já tem. Ele já tem um advogado. Jesus é o nosso advogado. Nós, Deus não precisa. Então ele não precisa que a gente tente defendê-lo de nada. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer, como ele quer. E Deus está falando: tomai por 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Eu entendo que esse ide ao meu servo Jó, eles já não estavam mais perto. Alguma coisa aconteceu, eles já não estavam perto. Porque para ir, eu preciso primeiro ter ido. Aí eu volto, certo? Só que, não sei se vocês prestaram atenção no que eu falei, que diz: a minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra os teus 2 amigos. Mas quantos amigos tinham na história? 4. Elifaz, Deus fala que ele faz. Bildade, Zofar e Eliú. As palavras de Eliú, um jovem incoerente com suas palavras, foi totalmente ignorada pelo Jó e pelos amigos de Jó, porque não responderam a Eliú. E Deus entrou na conversa. Deus ignorou tudo que aquele jovem falou. Eu entendo que Deus está dizendo: jovens, vocês podem errar, tentando acertar. Eu não vou te condenar. Vocês têm tempo para aprender. Vocês ainda vão ter que andar um bocado para aprender. E quando vocês aprenderem, quando vocês saírem do leitinho e entrar na feijoada como esses homens já estavam, aí eu vou ser repreender. Porque aí é tempo de sair da meninice, é tempo de sair da mocidade, de entrar na fase adulta e comer comida de gente grande, se alimentar com comida forte e falar aquilo que é reto. Mas como você está no leitinho, vou até esquecer o que você falou, não vou nem dar ouvido. Porque se Deus fosse dar ouvido a Eliú, tadinho, eu ia deixar a verdade dos outros. Então Deus ignora, porque ele fala: minha ira se acendeu contra os seus 2 amigos. Ele está dizendo de pessoas que eram ditas como sábias, porque eles eram sábios também. Sábio dá com sábio. Então as suas palavras não foram sábias, as suas atitudes não foram sábias. Então Deus esquece Eliú, porque ele está dando tempo para os jovens aprender. Porque a caminhada a gente sabe que muitas vezes é longa. Tomai por 7 novilhas e 7 carneiras e ide ao meu servo Jó e ofereci holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós.
porque nele aceitarei a intercessão, para que eu não os trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim, porque era reto como meu servo Jó. O próprio Deus está tratando como loucura tudo que aqueles homens falaram, porque de fato foi loucura. Leiam, chorem, dêem risada também, porque tem umas coisas aqui doidas. Então ele faz a Tanamita, humildade, esmofar, e fizeram como o Senhor ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aí a gente começou no final, aí foi no começo, volta no final de novo. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuíra. Márcio, põe para mim, por favor. Eu não ia louvar por conta do tempo, mas esse louvor ele está ardendo aqui dentro de mim para cantar ele, porque ele tem a ver com a palavra. Eu vou tentar cantar ele e vou finalizar a palavra, de forma que possamos compreender e entender ainda mais o que o Senhor quer continuar a nos dizer. Aleluia. Se alguém tentar te humilhar porque se crente em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar por lá. Mas o homem que é fiel no seu propósito teme a Deus, não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, já quando o inferno escutar. Não saí do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele deu
aquilo que Deus me deu, e o diabo pode tentar tomar, mas aquilo que vem de Deus, ele é restituído. E aquilo que por outrora não me é restituído porque Deus não me deu, é porque Ele quis tirar. Não me pertence. A minha vida pertence ao Senhor, a tua vida pertence ao Senhor. Louve o nome do Senhor, porque aqui Jó foi restituído em tudo. Até os seus filhos foi dado a mesma quantidade, mas os seus bens foram dobrados. E aqui a sua família se reúne novamente com Jó. E eles se alimentam numa mesa grande. E aqueles homens chegam e entregam anéis de ouro, entregam joias, entregam dinheiro na mão de Jó. E tudo aquilo para ele é restituído, inclusive a sua família. A mulher de Jó, chamada de louca, hoje ela está do lado de Jó de novo. Ele deu mais 10 filhos. E Jó, ele viu a sua posteridade. Ele viu os filhos dos seus filhos. Ele viu os seus netos. Ele viu a sua mesa cheia. E aquelas pessoas que um dia cuspiram na sua cara, que um dia ele ajudou, você acha que ele deixou de ajudar? Não, porque era dele, era a integridade de Jó, servir, se doar, ajudar. Se eu e você estendemos as mãos aos necessitados, o Senhor nos dará o nosso cargo. Ele vai colocar sobre nós aquilo que merecemos, coroas sobre as nossas cabeças. Porque se estendemos as nossas mãos para ajudar, sem usura, se estendemos a nossa mão para ajudar com amor, com fidelidade, há um que esteja vendo. Mas é que a tua mão direita faz que a tua esquerda não veja. Porque você não precisa sair falando para todo mundo o que Deus tem feito. Já ele fazia porque era do coração dele. Já vinha dele. Não precisamos botar selfies nas internets. Não precisamos mostrar para todo mundo o que temos feito. Porque basta um para ver. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fale com o teu Deus no secreto. O teu Deus te mostrará do que você precisa. Ele se encarregará de mostrar para os outros o que for necessário. O que for necessário. Não deixe nessa noite de entregar ao Senhor a sua honra e a sua glória. Independente daquilo que você acha que você perdeu. Não perdemos com Deus. Com Deus, tudo é lucro. Tudo é lucro. Nesse mundo é falido. Entregue ao Senhor hoje tudo que é teu. E Ele te glorificará. Ele colocará sobre a tua cabeça brasas vivas. Em nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor possa ter falado contigo nessa noite, através dos louvores, através da palavra, e que você possa ter entendido que você não está sozinho. E leiam a história de Jó, que vocês vão ficar fascinados também com essa história, que pena que não dá para passar tudo. Mas é uma linda história, sofrida, mas com honras no final. E é isso que estamos fazendo aqui. Sofremos aqui nessa terra um pouquinho, não é muito não, porque nós vamos alcançar algo muito maior na eternidade com o nosso Senhor. Fique com a palavra do Senhor em nome de Jesus.